Retomar aqui. O empreendedorismo está cheio de mulheres exaustas, mulheres brilhantes, mas que são reféns das próprias empresas. A gente já acorda pela manhã pensando na lista das coisas que a gente vai ter que fazer e vai dormir pensando que não conseguiu terminar tudo, e muitas vezes se negligencia, né? Mas a gente sabe que esse crescimento ele não vai morar em trabalhar mais, como a gente comentou. A gente está diante, pela primeira vez na história, a gente está diante de um mesmo potencial e mesmo arsenal de gestão e de atividades que as grandes corporações tinham. Parem para pensar em todas as inovações da história da humanidade, as tecnologias, os melhores sistemas. Isso sempre começou a ser acessado e dar resultado primeiro nas grandes empresas, em quem tinha muito tempo, em quem tinha muito tempo porque comprava esse tempo, e em quem tinha recurso, em quem tinha muito aporte financeiro, que não é a realidade de nós, empreendedoras. A gente quer crescer o nosso negócio, mas a gente sabe que para crescer o nosso negócio, a gente precisa contratar mais gente. Para contratar mais gente, a gente precisa crescer o nosso negócio. É um labirinto, né? A gente fica presa ali dentro dessa questão operacional de para crescer eu preciso contratar, para contratar eu preciso crescer para a gente conseguir bancar essas contratações. E nesse novo movimento de mercado que a gente tem, a inteligência artificial está funcionando, está performando, está dando mais resultado primeiro para quem é pequeno. Porque as grandes corporações, e eu posso dizer isso para vocês com propriedade, porque eu estou implantando inteligência artificial em grandes empresas, eu estou treinando grandes empresas a usarem a. Tem empresa com 1.000 funcionários, com 5.000 funcionários, que desde a primeira reunião sobre inteligência artificial, ainda estão decidindo qual vai ser o comitê da empresa que vai ajudar a colocar a IA lá dentro. E a gente não saiu ainda dessa discussão. Por outro lado, eu vou mostrar hoje para vocês vários cases de alunas que fizeram a imersão na quinta-feira da semana passada, já estão com o site delas completamente pronto no ar e vendendo. Então, pela primeira vez na história, a inovação ela está removendo essa barreira de acesso de quem não tem muito dinheiro para aportar, de quem precisa e consegue ter velocidade para fazer as coisas acontecerem. E é isso que a gente quer mostrar hoje para vocês aqui nessa aula. Então, rapidamente me apresentando, eu sou a Andrea Franco, eu atuei nos últimos 15 anos dentro do mercado corporativo, sempre buscando transformar ideias em tecnologia e tecnologia em dinheiro. Então, atuei em diversos projetos de desenvolvimento de produtos digital, em empresas de 30.000 funcionários multinacionais a pequenas empresas familiares. E o meu core de atuação foi sempre esse, desenvolver produtos estratégicos usando a tecnologia disponível no momento. E dessa vez, a IA, ela vem para acelerar muito todos esses processos que a gente tem. E hoje eu quero que vocês saiam daqui com isso em mente. Vocês podem construir hoje tudo aquilo que vocês sempre buscaram construir para o negócio de vocês, e eu vou provar isso. Eu sei que parece bom demais para parecer verdade, mas eu vou provar isso para vocês e mostrar. Tudo que vocês sempre quiseram construir para o negócio e não conseguiam antes, a gente consegue fazer agora. Seja desenvolver um sistema próprio, seja ter uma entrega de valor, seja desenvolver um app, seja desenvolver uma nova ideia de negócio, novas linhas de receita. Então, a inteligência artificial, ela propicia isso para a gente, e eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês entre o modelo antigo da gente performar e da gente desenvolver software com o modelo atual que a gente tem. Então, o que a gente tinha antes? Se eu precisava desenvolver um site profissional com captação de leads, eu precisava contratar, e vocês provavelmente já desenvolveram ao longo do tempo ou participaram de algum desenvolvimento, sabem confirmar que isso é verdade. Eu precisava ter um estrategista digital, que iria me ajudar a pensar como que tinha que ser o site, como que a gente ia fazer, o que tinha que ter, o que não tinha que ter. Depois a gente ia contratar um copywriter, né? O que é o copywriter? É a pessoa que escreve o texto que a gente vê no site. E aí alguém tem que pegar esse texto e tinha que desenvolver isso em algo tangível, algo que a gente olha e que fosse bonito aos olhos. Aí a gente chamava o nosso designer. E por fim, isso ia lá para a mão de um desenvolvedor para desenvolver esse site do zero, e ainda depois ia para as integrações, para a gente conseguir colocar integração e automação, para fazer um site porrada, um site de empresa gigante com verba. Isso sairia R$ 17.500 e levaria de 30 a 60 dias para acontecer. Nas agências, nas pequenas agências que a gente tem, eu brinco, no dia 30 do mês, no dia da promoção, que precisa pagar a folha, esse serviço é vendido de R$ 3.500 a R$ 5.000. E agora, com a IA,
com a gente, tendo acesso a ferramentas como o Lovable, que é uma ferramenta que tem uma assinatura de R$ 120 mensais, e com as inteligências artificiais usando no gratuito, inclusive, você consegue desenvolver um site como esse, tal qual a gente vai ver agora aqui, o site que foi desenvolvido pelas nossas alunas. Eu vou mostrar aqui o site da Figo, que é o site feito pela Carol. A Carol, ela atua com desenvolvimento e mentoria financeira para mulheres, então ela trabalha toda a estratégia financeira, e ela desenvolveu na quinta-feira passada, durante a aula, durante a imersão, esse site ela mesma, sem fazer esse investimento de no mínimo R$ 3.500, mas em média aí R$ 17.000 para a gente ter ele com integrações de venda potentes, com integrações de vendas muito fortes. Então, a Carol já está vendendo, já anunciou, já colocou no ar. A gente também tem, quem é aluna não vai escapar. A gente tem também aqui o site da Amanda. Ele foi feito usando o plano gratuito do Lovable, que é uma ferramenta que constrói tudo que vai código de tecnologia, ela constrói com a gente conversando com ela, com a gente pedindo para ela, e ela vai fazendo essa construção. Então, a Amanda construiu esse site, que é o site dela, e também construiu o site pessoal dela, né, ali de desenvolvimento. Esse aqui é um exemplo de um outro site, que é um site desenvolvido por nós, aqui da Workin, então, da nossa imersão. Tudo isso que vocês estão vendo foram feitos e foi desenvolvido em horas de trabalho, e poderia ter sido feito, como foi a Amanda fez e como a Carol fez, com a assinatura gratuita do Lovable, sem precisar fazer o pagamento. Eu coloquei aqui R$ 120, porque se a gente quer fazer uma coisa mirabolante, né, como eu mostrei para vocês ali, vídeo, foto, um monte de dados, um monte de integrações, a gente realmente precisa desse investimento. E esses sites foram feitos em menos de 2 horas. O site da Carol e o site da Amanda, eles foram desenvolvidos em menos de 2 horas. A Amanda está, inclusive, aqui conosco na aula. Ela consegue atestar isso para a gente. Então, isso já muda completamente como você pensa o negócio. Imagine que você precisa fazer campanhas de marketing, você atua com diversos públicos. Você consegue fazer um anúncio, ou seja, um criativo de anúncio, vinculado a um anúncio que manda para uma landing page, para um site específico, para conversar com aquele público. Um exemplo de um cliente que eu tenho, que eu gosto de trazer, por exemplo, o Curotel em Gramado, que é um resort spa que tem em Gramado. Eles atendem, por exemplo, o público deles, um CEO que acabou de ter um AVC, mora em São Paulo e acabou de ter um AVC, precisa desestressar, sofreu um burnout. E eles também atendem uma pessoa que quer ter um emagrecimento, que quer emagrecer, está precisando relaxar. A comunicação é completamente diferente. Nós, empreendedoras, se a gente precisar fazer um site para cada perfil de cliente que a gente atende para hiperpersonalizar, a gente precisaria ter muito dinheiro para investir. E aqui com o Lovable agora, vocês conseguem construir isso do zero. No final, eu vou abrir para perguntas e respostas, então podem ir anotando, se quiserem colocar também ali em algum comentário, depois a gente retoma isso, tá? Então, todas as dúvidas a gente vai tirar. O segundo exemplo que a gente tem é um sistema de gestão personalizado. Todo mundo paga licença de sistema, muitas vezes, de CRM para fazer gestão de cliente. Aí a gente quer fazer uma gestão financeira um pouco mais organizada, que a gente sabe que tem essa tendência da gente misturar o PF com o PJ na conta. E aí a gente vai lá e quer fazer esse sistema próprio, esse sistema do nosso jeito, sem pagar licença. Como que eu faço? Então, antes a gente prezava, e eu trabalhei com isso muitos anos, desenvolvendo junto com a área da tecnologia, foi o core principal da minha atuação, né, o que fez, inclusive, a minha carreira deslanchar, trabalhando em grandes empresas e lançando projetos. A gente tinha que pagar o levantamento de requisitos, que era um profissional que fazia, um UX UI, que é um designer para aplicação, para sistema, para software mesmo, e a gente tinha que pagar desenvolvedor, que a hora é super cara, é a parte mais cara de tudo isso. E eles ainda iam testar, iam nos ensinar, e a gente precisaria de pelo menos 3 meses para esse projeto lá na rua. E agora, usando inteligências artificiais como o Cloud e como a Manus, que vocês vão ver elas hoje, tá? Vou mostrar para vocês, assim como o Lovable. Vocês conseguem desenvolver os requisitos, ir conversando com a IA e ir dizendo, IA, eu tenho dificuldade hoje de fazer o meu gerenciamento financeiro.
de entender que o cliente tinha que me pagar tal data, se me pagou, se não me pagou, para me organizar para eu cobrar ele, para resolver inadimplência, ou para fazer a gestão dos meus leads, para não esquecer de falar com o cliente. Afinal, quantas vezes a gente não perdeu um negócio porque a gente não respondeu o cliente em tempo, porque a gente não teve tempo de fazer aquela proposta comercial de forma tão ágil. Então, aqui a gente também tem um exemplo de um sistema de gestão. Ele é um sistema de gestão bem completo que nós temos, que ele foi desenvolvido também por um cliente, em que ele queria entender como é que estava o faturamento dele e comparar o faturamento dele desse ano com o ano passado para ele sair das planilhas de Excel. Então, ele tinha 1 milhão de planilhas de Excel que ele olhava e tentava fazer PROC-V, se perdia, dava o dado errado. E aí, aqui, ele fez o desenvolvimento desse sistema, e dentro do desenvolvimento desse sistema, ele subiu essas planilhas, ensinou a inteligência artificial sobre o negócio dele, e a partir disso, ele criou no Lovable, que também é essa mesma ferramenta que vocês estão vendo, um sistema de gestão. Só em licenças que ele pagava, no dia que ele cancelou, foi mais de 10 mil reais que ele economizou. Só cancelando as licenças, porque ele colocou todo mundo aqui dentro. Então, esse é um exemplo. A gente tem a Carolina Ramires, acho que ela não está aqui conosco, então até pediria para ela mostrar para vocês. Ela voltou da nossa imersão do mês de maio, e durante a madrugada, eu falo que ela não dormiu, mas durante a noite ela quis fazer um sistema de gestão financeira para o negócio dela, porque estava exatamente prezando separar um pouco mais a vida de pessoa física e pessoa jurídica, e ela construiu, logo depois da aula, o primeiro software dela personalizado. Aqui, quando eu falo de sistema de gestão personalizado, gurias, eu estou falando para vocês usarem no negócio de vocês, mas a mesma lógica se aplica para você entregar para o seu cliente um serviço melhor. Então, a gente tem o caso da Juliana, da Evo Estratégia, que também estava conosco semana passada na aula, e ela agora está entregando para os clientes dela dashboards. Então, está entregando gráficos de performance para eles, que antes era um documento em um Word, com um monte de coisinha colada. Agora, ela está entregando isso como sistema de gestão e, consequentemente, o valor agregado que ela gera para o cliente é maior. Como quase ninguém está usando IA para fazer isso, na hora que ela começa a usar o diferencial competitivo dela, vai super longe. Então, esse é mais um caso de uso que também, além de ajudar vocês na gestão, também vira aí uma nova linha de receita para o negócio, para vocês explorarem. Vídeo institucional. Quem não quer ter aquele vídeo institucional lindo, maravilhoso, incrível, que a gente precisa de agência, roteiro, filmagem, edição, locução, e acaba ficando muito caro para fazer. Então, hoje, para a gente fazer um vídeo institucional, a gente precisa de um investimento alto, aí, no mínimo 8 mil reais, para ter todas essas pessoas fazendo. Já com a IA, a gente consegue usar algumas IAs pagas, as melhores IAs de vídeo são pagas, então, aqui realmente trazendo para vocês a realidade, como sempre, né? Então, que eu falo, que eu não sou professor de astronauta, então não estou ensinando ninguém a ir para a Lua sem eu ter ido. Tudo que eu estou mostrando aqui para vocês, eu efetivamente fiz, cresci e rentabilizei negócios com isso. E 2, é a realidade. Então, trazendo um exemplo bobo, quem não conhece a Marisa Maiô, que é aí uma personagem incrível que faz a gente dar risada muito nas redes sociais, que toda geração aqui ele é feito a partir de inteligência artificial. Então, é um programa que é feito online, todo baseado em inteligência artificial, com criação e gestão de vídeos. Então, essa é mais uma aplicação que a gente consegue ter, que antes as grandes empresas tinham isso e nós não tínhamos. Nós, efetivamente, precisávamos ter muito recurso para poder fazer esse tipo de coisa. Por fim, pesquisa de mercado. Um dos maiores indicadores das empresas quebrarem, que a gente tem já historicamente, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, em termos de inteligência e estratégia de negócios, é nós desenvolvermos uma solução, desenvolvermos um produto, entregarmos um produto ou um serviço que as pessoas não querem, ou que as pessoas não precisam, que às vezes a gente acha que vai fazer um super sucesso e a gente vai lá, coloca dinheiro na frente e depois, quando vai para campo, quando vai vender, a gente olha e pensa, opa, mas acho que o cliente não queria tanto isso. Será que era essa a solução que ele queria? E como que a gente evita esse risco? A gente evita esse risco fazendo uma boa pesquisa de mercado e lançando produtos em formato de MVP, pequenininhos, né?
pequenas versões desses produtos sem a gente gastar muito dinheiro para ver se ele funciona ou não, se ele vende ou não. Então, para fazer uma boa pesquisa de mercado, e aqui a gente está falando de um patamar que vai efetivamente entregar inteligências para o negócio de vocês, a gente precisaria ter aí um investimento também super alto. Porque é o investimento que as grandes empresas têm para fazer, e por isso que elas conseguem muitas vezes performar. Agora, com IA, a gente consegue fazer uma pesquisa de mercado extremamente aprofundada, baseada usando a Manus, com um investimento de R$ 120, que não é R$ 120 para o resto da vida. A gente paga uma vez esses R$ 120 e depois essa solução fica conosco. Então, aqui vou mostrar para vocês uma pesquisa de mercado de escolas de educação e liderança feminina que eu fiz, tá? Então, a gente fez um mapeamento super extensivo de todo o mercado usando a inteligência artificial. A IA entrou em todos os concorrentes que eu indiquei, que eu mapeei. Então, as empresas que eu disse que eu queria que ela fizesse, e ela fez uma análise, olhou uma por uma, identificou a partir dos critérios que eu disse, porque a inteligência artificial, ela não substitui a nossa inteligência, pelo contrário, ela se soma à nossa inteligência. Então, eu passei diversos critérios para ela, de como eu queria uma pesquisa de mercado, e ela começou a construir isso para mim, e começou a mostrar, olha, Andrea, dentro de todas essas empresas que você passou para mim, eu percebo um padrão. Eu percebo que várias delas estão dentro de um segmento de mercado e tem um oceano azul onde a sua empresa consegue se encaixar. Então, aqui por exemplo, uma matriz que coloca todas essas empresas concorrentes no mercado, que são 16, mapeando elas entre ensino técnico rigoroso e ensino motivacional, por exemplo, né? Traz muita motivação ou traz um ensino muito tradicional sem tanta inovação, e ela encontrou esse oceano azul. E ela foi fazendo isso critério a critério, que a gente foi desenvolvendo, que a gente foi definindo. E é por isso que ter repertório na era da IA, melhor se sai, melhor, né, tem resultado quem tem repertório, que é o que vocês têm. E que é quem está usando IA da forma errada, quem está usando IA da forma que não é a mais estratégica para o seu negócio, está perdendo esse diferencial competitivo, porque está delegando para a IA o penso do negócio. E é por isso que a gente vê todos os dias esse monte de conteúdo igual nas redes sociais, um marketing feito igual, super genérico. Então, quando a gente tem repertório, a gente domina a nossa área de atuação, que é o que vocês já têm, e a gente coloca isso junto com o método de utilização de inteligência artificial, o nosso negócio potencializa de uma forma que antes só as grandes empresas conseguiam fazer. Então, aqui tem esse exemplo super legal de pesquisa de mercado que você consegue fazer usando inteligência artificial e sem precisar fazer esse grande investimento em uma empresa, uma assessoria para fazer. Por fim, identidade visual completa. Muitas vezes os nossos negócios, a gente quer dar uma cara para ele mais profissional, mas a gente não tem ainda a oportunidade de fazer um investimento grande em branding, né? Em gestão de marca, em identidade visual, numa equipe de design para sentar conosco e pensar. Ou nós, inclusive, por vezes, somos uma agência de marketing, somos uma agência de negócios que faz isso para os clientes. Né? Tudo que vocês estão vendo aqui é para uso próprio e pode virar linha de receita. Uso próprio e linha de receita, diferencial competitivo. Então, para a gente fazer um bom projeto de branding, a gente gasta no mínimo R$ 5.000 e tem aí semanas de trabalho. Usando o Cloud e o Manus para nos ajudar na inteligência do negócio, para fazer aquela pesquisa de mercado que a gente viu antes. Então, se a gente faz uma pesquisa de mercado naquele nível, pesquisa o nosso cliente naquele nível que vocês viram, a gente consegue fazer um desenho, uma identidade visual extremamente assertiva e extremamente profunda. E depois a gente vai lá e usa o Cloud, que está super hypado, né? O Cloud viralizou, que é uma loucura, né? Tem muita gente usando o Cloud, e ela é uma excelente inteligência artificial. Para algumas aplicações ela é a melhor que tem no mercado, mas com o Cloud a gente pode vir e desenvolver esse tipo de design system, design de marca, identidade de marca. Esse aqui que vocês estão vendo é a identidade de marca, né? O meu brand system, ou seja, meu sistema de marca da minha marca pessoal. Então, eu desenvolvi a partir do que eu busco, do que eu quero, da pesquisa de mercado, como que eu deveria me posicionar enquanto marca no mercado. Que é uma coisa que a gente sabe que vocês também se questionam, que a gente sempre aparece, né, nas rodas de conversa com empresários.
Tá, mas a minha empresa aparece, mas eu não apareço, mas agora me disseram que eu tenho que aparecer para vender mais, porque o João Adib da CIMED está aparecendo, então... E aí a gente começa a se desesperar de para onde que a gente corre. Então, aqui a gente tem um exemplo de como a inteligência artificial, tudo o que vocês estão vendo foi feito por IA. Cada tela que vocês estão vendo aqui, cada indicação, com a minha instrução, eu decido, a IA executa, a IA me ajuda a aprofundar pensamento, mas eu decido. E ela desenvolveu toda a minha paleta. Como que deveria ser essa utilização, qual o percentual de cada cor que eu tenho que usar. Então, ela fez todo esse desenvolvimento de estudo de tipografia da fonte, tudo isso a IA desenvolveu. E aqui tem outros exemplos para vocês, que está no mesmo modelo. Na semana passada, inclusive, a gente fez uma aula sobre isso, eu postei conteúdo nas redes sociais segunda-feira, dividindo com vocês o prompt para fazer isso aqui. Depois, se alguém quiser, me manda uma mensagem lá no Instagram, que eu, no @executiva.br, que eu passo esse prompt para vocês e mando os vídeos. Então, tudo isso foi feito com IA. Então, imagine, todo mundo precisa ter um posicionamento de marca no mercado mais profissional, não importa se a nossa empresa, somos eu presa, não importa se a nossa empresa tem funcionários ou não, o tamanho da nossa empresa, a gente precisa se posicionar como uma grande empresa, a gente precisa ter esse posicionamento. E com a inteligência artificial isso é possível. Então, a IA, ela efetivamente é para a gente um motor de aceleração que vai muito além de usar o ChatGPT. Muitas vezes a gente fala, né? O pessoal fala, eu super uso inteligência artificial, eu uso todos os dias no meu dia a dia. E que ótimo, que bom, você já está à frente por isso, né? Pensem comigo, a inteligência artificial não existia até o final do ano de 2022 para nós, meros mortais. A gente sabia, ouvia falar, via em filme, mas ela não existia no nosso dia a dia. Então, como que você vai ser bom e saber usar uma coisa que não existia? Não tem como. E aí a nossa síndrome de impostora fica muitas vezes falando pra gente que isso não é pra gente, que a gente não entende dessas coisas, que isso pode ficar para depois. Mas o que eu trago aqui para vocês não tem como ser bom naquilo que não existia, a gente não conhecia, e substituam a mente e a síndrome da impostora pela síndrome da aprendedora. 88% das pessoas dizem que usam inteligência artificiais nos seus negócios. Só 6% das empresas obtiveram retorno financeiro usando inteligência artificial nos seus negócios. Isso significa o que muda uma coisa da outra? O formato de uso, o como a gente usa e se a gente está usando IA como um assistente ou como um motor de aceleração do nosso negócio. Então, qual que é a diferença entre uma coisa e outra? Eu posso usar IA para abrir o ChatGPT e pedir uma ideia, né, para ele me passar um texto rápido, um texto genérico ali dentro, e ele vai me entregar, e eu vou conseguir fazer o post, que é aquela velha história do me entregue, por favor, um roteiro de um vídeo para tal coisa. A IA vai lá e entrega para a gente o padrão que as outras pessoas vão pedir e ela vai entregar muito parecido. Do outro lado, a gente tem configurar efetivamente processos com o nosso tom de voz. Será que eu sou uma pessoa que, quando a IA manda uma mensagem ali para mim, né? Eu peço para ela um roteiro. Se eu sou uma pessoa que tem uma fala mais acolhedora, a IA vai fazer um roteiro um pouco mais empático. Se a pessoa tem, por exemplo, um tom de voz como o meu, que sou um pouco mais ácida, eu sou um pouco mais irônica, eu sou um pouco mais assertiva, ela vai colocar isso no texto. Se eu não digo para ela o tom de voz que eu quero, ela vai escrever no padrão. Então, configurar o processo com o nosso tom de voz para o nosso público-alvo, escrever um texto para uma empresária, mulher, que tem uma empresa com 5 funcionários e está com dificuldade de fazer gestão de pessoas e contratação, é diferente de fazer um texto de um roteiro para uma empreendedora, para uma empresária que nesse momento não consegue ainda fazer contratação e precisa fazer o negócio crescer. São formas de abordagem diferentes, são assuntos diferentes. Então, por isso que não dá para falar, faça um calendário editorial para a minha marca com posts para o Instagram. E aí tudo fica igual. Por fim, a IA executar o nosso operacional para a gente focar na estratégia. Tudo o que tem um padrão, a IA consegue nos ajudar. Então, 3 exemplos reais de como vocês, além dos que a gente já viu aqui, de como vocês podem usar a IA hoje não, porque já está tarde, né? Amanhã, para vocês conseguirem usarem a inteligência artificial em processos. Imaginem que vocês têm um formato, uma forma de atender clientes sempre. Vocês querem que o cliente de vocês, quando ele chegue pelo WhatsApp,
que ele seja atendido de determinada forma, que antes de eu sair ofertando as coisas e dizendo o que eu tenho para vender, que eu pergunte sobre ele, que eu entenda o contexto dele. Imagina que tem todo um protocolo que vocês querem seguir, um processo. Quando a gente tem a IA, vocês podem pegar o celular, abrir o ChatGPT, por exemplo, clicar no botãozinho do áudio e narrar para a inteligência artificial como vocês querem que seja feito o atendimento de vocês. E aí vocês contam, olha, meu cliente chega pelo WhatsApp, geralmente ele me pergunta isso, papapá, conta toda a história. E ao fim você diz para ele, agora eu quero que você analise tudo isso que eu te comentei. Você faça uma análise estratégica, me proponha melhorias e como eu posso fazer essa automação ou como eu posso criar um manual disso. Quando você faz isso e cria esse manual com a IA, do jeito que você disse para ela fazer, ela só te ajudou como uma consultora. Depois você pode pegar esse texto, subir numa outra IA, que é bem legal, que é o Notebook LM, que eu vou mostrar para vocês na semana que vem. E naquele super aulão do dia 2, eu vou mostrar ela por dentro, em todas as formas. Você vai subir um texto lá e automaticamente vai sair um vídeo pronto, com um treinamento. E aí você já tem um processo automatizado. Segundo exemplo, no marketing. Você consegue fazer uma busca, pegar um agente de IA e pedir para ele mapear o que a concorrência está fazendo. Como eu acabei de mostrar para vocês nessa pesquisa de mercado. Só que ao invés de entender como essa empresa está se posicionando, como eu mostrei ali, do ponto de vista mais estratégico do negócio, como que ela está se posicionando enquanto conteúdo? Quantos conteúdos por dia ela faz? Que tipo de conteúdo ela faz? Ela faz conteúdo mais sério? Ela faz dancinha? Como que ela faz? Entendendo também a dor real do cliente para fazer um conteúdo extremamente assertivo. E o tom de voz também. Então, o nosso resultado, você consegue ter uma linha editorial elegante, magnética, que soa como você, e que você não perde reputação. A gente enxerga todos os dias empresárias fantásticas, empresas que são incríveis, que estão usando IA de uma forma mais rasa e acabam perdendo reputação. Vocês, por exemplo, quando estão aqui, vocês não querem que eu dê essa aula para vocês, porque eu joguei no ChatGPT e falei assim, me entregue uma aula para eu fazer para mulheres que precisam aprender IA para acelerar os seus negócios e saírem na frente, afinal, só 6% das empresas têm retorno com a IA e elas estão no momento certo de se diferenciar e acelerar os negócios. Vocês não querem uma aula de ChatGPT. Se vocês quisessem saber pelo ChatGPT, vocês iam lá. Vocês querem saber do meu conhecimento, da minha bagagem. Então, é um dilema entre a gente usar IA para melhorar o que a gente já faz e o que a gente já fez, e isso tem um valor agregado de aumento de qualidade, e a gente usar IA de uma forma rasa, o nosso cliente perceber e a gente perder reputação no mercado. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é uma frase da minha família, que eu vim de uma origem bem humilde, e que a gente falava, pobre só tem o nome. Em outras palavras, muitas vezes a gente só tem a nossa reputação. Óbvio, hoje em dia a gente já tem resultado, a gente tem empresa, mas a nossa reputação, a gente pode perder tudo se a gente tem ela e o que a gente conhece, a gente segue. E, por fim, um terceiro exemplo para vocês aplicarem amanhã, previsibilidade de caixa, que é uma dor de todo mundo. Hoje a gente está no dia 18, a gente não sabe se no dia 30 a gente vai ter conseguido vender e faturar tudo aquilo que precisava faturar em termos de previsibilidade de receita para cumprir o que a gente projetou do crescimento da empresa ou não, ou para conseguir fazer a empresa crescer. Então, aqui, quando a gente fala em vendas, a gente consegue criar um script de vendas para vender sem travar, para conseguir contornar objeções do cliente, para conseguir simular com a inteligência artificial o cliente. Tem uma solução que eu vou mostrar também na aula do dia 2, que a gente criou um agente de IA. E a gente, quando eu falo a gente criou, significa que vocês também podem criar, né? Um agente de IA que simula uma pessoa. E aí você diz como você quer o humor daquele cliente. Eu quero um cliente bravo, eu quero um cliente chato, eu quero uma cliente legal. Você consegue simular cenários para você se preparar e se desenvolver. Eu sou uma pessoa que eu amo fazer isso que eu estou fazendo. Eu amo dar aula. Eu amo montar os slides, eu digito slide por slide, o texto, né? O que eu quero falar, eu desenho, eu ponho post-it na parede. Eu sou apaixonada por isso. Eu sou apaixonada por pegar um problema e transformar numa solução, num negócio. Eu tenho sérios problemas em vender. Eu não vendo bem. Eu preciso me desenvolver nisso. Eu sei, é um ponto de melhoria meu. Né? Eu preciso me desenvolver.
E eu sei que vender é um tabu muitas vezes para muitas pessoas. E a IA nos ajuda nisso, nos trazendo script de vendas, trazendo mais segurança para a gente simular antes de ser vista, né, fazendo ali em frente ao cliente. E aí vem aquela coisa que geralmente acontece da síndrome da impostora, que todas nós sofremos, em diferentes cenários, mas todas nós sofremos, infelizmente, não conseguimos não sofrer disso ainda, que é se sabotar e pensar que isso não é para mim. Ai, André, esse negócio que tu falou de construir agenda já, ai, isso é muito difícil. Isso não é para mim. Eu sou boa em fazer procedimento estético, eu sou boa em consultoria, eu sou boa em fazer a minha paciente emagrecer, eu sou boa em desenvolver o negócio do meu cliente. Esse negócio de inteligência artificial e de tecnologia não é para mim. E aí é o que eu te digo, se você sabe explicar o que você precisa, que inclusive isso é ensinável, isso é treinável, a gente treina como explicar para a máquina de uma forma coerente o que você precisa. Se você sabe explicar o que você precisa, você sabe usar IA. Você não precisa entender de tecnologia, você precisa entender a sua dor, você precisa entender de negócio. De novo, você não precisa utilizar, você não precisa aprender IA. Você precisa aprender a ensinar a IA sobre o seu negócio. E aí, esse é o grande ponto que a gente tem. E a segunda coisa é que a IA, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para fazer, eu não consigo colocar mais isso na agenda. A IA, ela desenvolve processos exatamente para a gente economizar mais tempo ainda. Uma das promessas que eu faço e que até hoje 100% das pessoas comprovam é que usar inteligência artificial economiza no mínimo 8 horas por semana em atividades que a gente fazia. Que é a gente respondendo as mesmas coisas, que é a gente fazendo uma proposta para um cliente do zero, que é a gente fazendo uma precificação do zero, que é a gente tentando fazer uma planilha, entendendo conta, conciliação financeira. Tudo isso a IA consegue fazer por nós. E quando isso acontece, acontece com o mesmo que aconteceu com a arte. Quando a gente tinha os pintores que antes pintavam os retratos, a gente não tinha câmera fotográfica, né? De nenhum tipo. Todos os retratos e todo o registro que a gente tinha de aparência das pessoas, as fotos das pessoas da época, eram feitas por pintores. Quando surgiu a máquina fotográfica, todo mundo disse que os pintores iam sumir. Os pintores vão morrer de fome, ninguém mais vai precisar de pintores, porque agora a gente tem a máquina fotográfica e acabou a profissão dos pintores. Pois bem, isso possibilitou que fossem criados diversos movimentos de arte que a gente conhece hoje, grandes artistas que não pintam retrato. A gente tem diversos movimentos de arte, de obras de arte que não são retratos, que só surgiram por quê? Porque os artistas tiveram espaço mental para parar de desenhar o que era necessário e conseguiram ter capacidade imaginativa de pensar uma nova realidade, de pensar um negócio. E agora a gente não romantiza a exaustão, a gente resolve e vocês vão colocar a mão na massa, porque se tem uma coisa que a gente acredita ninguém tem tempo de vir para uma aula, embora essa seja uma live de aquecimento, mas é uma aula que vocês já saíram daqui, com certeza vão sair daqui com muita ideia de coisas para aplicar no negócio de vocês amanhã e como fazer. Mas ninguém tem tempo de sair e amanhã tem que ler um livro, ler um slide, ler não sei o que, aprender isso ou aquilo para colocar em prática. Tem que conseguir colocar em prática na hora. E é isso que vocês vão fazer agora. Lá dentro do nosso grupo do WhatsApp, a gente tem um link que eu coloquei, mas eu vou colocar agora novamente ali para vocês, que é um link chamado Gerador. Eu vou abrir ele aqui junto com vocês para a gente olhar juntos. Vou colocar aqui no chat da conversa com vocês. Ctrl V. Aqui, tá aqui no chat e também tá indo lá no nosso WhatsApp para vocês novamente. Então, vou colocar aqui, ó, entre aqui. Entre aqui. O que é esse link que eu acabei de colocar aí para vocês? Ele é um link que é um gerador de prompt que a gente criou com a IA, obviamente, que é o nosso mapa do labirinto. Então, vocês vão fazer o mapa do labirinto do negócio de vocês agora. Vocês vão entrar neste link e vão responder aqui dentro, vão escrever aqui dentro o nome do negócio de vocês, o que vocês vendem, quais são os produtos, serviços, as soluções,
Para quem vocês vendem? Como vocês ganham dinheiro hoje? Qual que é o maior desafio no momento? O que vocês já tentaram fazer para resolver esse desafio? E o objetivo de vocês nos próximos 90 dias? Eu vou responder aqui junto com vocês para a gente ter essa prática em conjunto e depois vocês vão clicar aqui em gerar prompt. Automaticamente vai ter a geração de um prompt personalizado que vai entregar para vocês um plano de ação para vocês chegarem no objetivo de vocês e fazendo uma análise como se fosse um consultor. De novo, não queremos vocês usando a inteligência artificial apenas como assistente, queremos vocês usando elas como diretores, né, como sócios do negócio. Então, vamos à prática aqui, como que é e como que ficaria esse passo a passo aqui. Então, junto com vocês, para a gente fazendo juntas. Então, primeiro passo, retomando, entramos no link que está aqui no chat e está lá no grupo, e a gente vai colocando as nossas respostas aqui. Então, o nome do meu negócio, o nome da minha empresa é Workin, é um núcleo de inteligência executiva. O que que eu vendo dentro da Workin? Eu vendo, e aí vocês vão respondendo isso aí, tá, gente? O que que eu vendo? Então, eu coloco aqui. Eu vendo ensino, capacitação e implementação usando inteligência artificial para mulheres que lideram. Também faço formações em company e empresas do Brasil. Atuo com projetos de implementação. Perfeito. Para quem que eu vendo isso que a Workin faz? Eu vendo isso para mulheres entre 35 e 54 anos, empreendedoras que estão sobrecarregadas e tudo depende delas para acontecer na vida e nos negócios. Também mulheres que querem crescer, que querem aumentar seus resultados, ganhar escala, sem precisar trabalhar mais horas por dia. Perfeito. Isso é para quem eu vendo. Você vai responder para quem você vende. Ganho dinheiro dentro disso que eu faço. Como que eu rentabilizo o meu negócio? Eu ganho dinheiro com formações e treinamentos para empresas e para órgãos públicos, que é um braço que eu tenho dentro do negócio que atua a nível Brasil, do sul ao norte, literalmente. A gente faz treinamento até em Rondônia. Projetos de implementação de tecnologia com IA dentro das empresas, e o Human AI Club, que é um programa de aceleração de resultados com duração de 6 meses, voltado só para mulheres. Perfeito, é assim que eu ganho dinheiro disso. Qual que é o meu maior desafio hoje? Você vai colocar o seu maior desafio. Quanto mais detalhista você for no que você escrever, mais contexto a inteligência artificial vai ter e melhor ela vai fazer o diagnóstico para você e vai te dar uma resposta mais profunda e mais assertiva, tá? Então, por qual que é o meu maior desafio? Antes eu atuava no mercado corporativo, eu atuava com profissionais e com empresas, 90% dos meus clientes eram homens, e agora eu estou direcionando toda a minha energia para mulheres empreendedoras, para empresárias, porque efetivamente nós não prezamos de mais homens dominando a tecnologia no mercado. Como eu falo, eu não tenho nada contra os homens, até sou casada com um, tenho amigos que são também, mas nós não prezamos de mais homens usando tecnologia. A gente precisa de mais mulheres usando tecnologia ao seu favor, ainda mais a IA, que é extremamente acessível. Então, o meu maior desafio no momento é esse, é migrar a minha autoridade, a minha bagagem do corporativo para esse novo público. Ok. O que eu já tentei fazer até o momento? Isso aqui é extremamente importante vocês serem muito detalhistas, para que a IA não diga para vocês tentarem fazer uma coisa que vocês já tentaram e não deu certo, porque isso é irritante, a gente fica com raiva. É que nem quando a gente vai pedir um conselho para alguém e a pessoa fala, mas já pensou em conversar com ele? Aí você fala, sim, já conversei 60 vezes com ele. Então, quanto mais você colocar aqui o que você fez para tentar resolver esse problema, melhor ela vai, porque ela vai procurar novos caminhos, vai te ajudar a procurar novos caminhos. E, por fim, quais são os meus objetivos para os próximos 90 dias? Então, para os próximos 90 dias eu tenho alguns objetivos, porque a gente é ambiciosa e a gente não consegue ter um só. Então, eu coloquei que eu quero realizar mais 3 imersões presenciais em Porto Alegre, que eu quero consolidar o posicionamento da Workin como referência para mulheres, eu não quero mais ser referência no Incompany, eu não quero mais ser referência para órgãos públicos, eu quero ser referência para mulheres. Quero conseguir mais 500 alunas dentro do clube da IA para acelerar esses negócios durante 6 meses. E quero conseguir ter um canal previsível de aquisição de clientes que não dependa exclusivamente de indicação. Todo mundo que está aqui ou me conhece ou veio por alguém que me conhece.
vocês não vieram por tráfego pago. 100% de vocês que estão aqui, das pessoas que vão nas imersões, são de indicação. E eu amo isso, porque significa que está dando certo, que está funcionando, mas eu preciso também expandir isso. Depois que vocês preencherem tudo isso, vocês vão vir aqui e vão clicar em gerar prompt. Clicou em gerar prompt, magicamente vai vir o prompt perfeito para vocês, construído usando o nosso método 4Ps, que é um método para construir prompt. Prompt é o comando, é o que a gente pede para a IA. É como eu falo para ela, é como eu dou uma ordem para ela. Então, a gente tem uma metodologia para conversar com a IA de uma forma que ela nos entenda, e aqui já está aplicada essa metodologia. Está aqui, perfeito. Você vai vir aqui e vai copiar o prompt. Copiou o prompt, você tem duas opções. Você pode colar o prompt no ChatGPT, se você prefere, porque você já tem conta, porque você já está acostumado a usar. Ou você pode testar uma nova inteligência artificial, que é a Manus AI, que é uma inteligência artificial originalmente chinesa, que foi comprada pela Meta, a dona do Facebook, a dona do Instagram, a dona do WhatsApp, no ano passado. Então, se você decidir ir na Manus, você vai clicar aqui e vai abrir, né, um lugar para você fazer o seu login e a sua senha. Eu abro conta em todos os lugares com o Google, porque depois eu não consigo lembrar de várias senhas diferentes. Então, vou criar minha conta aqui, a partir desse link que você clicou direto, e vou colar o meu prompt aqui dentro. Quando eu colar, ele vai ficar estranho assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ele vai colar um arquivo aqui. Por quê? Porque o volume de caracteres, de letrinhas do prompt ficou grande demais, então ele cola como um anexo. E aí eu vou vir e vou pedir para o Manus: leia o arquivo em anexo e execute o prompt constante nele. Vou clicar aqui em enviar e ele vai começar a pensar. Diferentemente do ChatGPT, o Manus, ele tem um formato de trabalho no qual você consegue ver ele trabalhando. Aqui é ele trabalhando, tá? Ele tá lendo o arquivo agora. E ele entrega para você, né? Essa IA entrega para você um sistema de agentes. O que significa isso? O ChatGPT, quando você fala com ele, você está falando com um assistente de IA. Quando você fala com um agente de IA, você está falando com um líder de assistentes de IA. Então, o Manus, ele é como se fizesse uma reunião com várias IAs e divide o desafio com essas IAs diferentes para fazer uma entrega um pouco mais robusta. É por isso que demora mais para sair. Se a gente vem e joga aqui no ChatGPT, ó, vou mostrar para vocês. Eu estou usando o ChatGPT como exemplo porque ela é a inteligência artificial mais usada, né, que as pessoas mais acessam, mais conhecida também. Eu venho aqui, copio e colo, deixa eu botar no instantâneo, que é o que geralmente todo mundo tem no gratuito, e eu coloco aqui, ele vai pensar um pouco, mas já vai começar a escrever, ó. Pum, começou. A Luz, ela ainda está aqui pensando, tentando entender o nosso contexto, para nos entregar o relatório que a gente precisa. Aqui a gente tem um relatório pronto, feito com inteligência artificial, deixa eu diminuir um pouco o zoom, com o diagnóstico do meu negócio, com o que eu expliquei ali, a partir do prompt que está no gerador de prompt de vocês, e aí ele está me dando, ó, o que falta? Qual é o gargalo do teu negócio? Qual é o plano de ação que você tem que ter, então, para os próximos 30 dias para você atingir o seu objetivo nos próximos 90, que é o que você está buscando? Então, o que você tem que fazer na semana 1, na semana 2, na semana 3? Como que a IA pode te ajudar? Perfeito. Qual que é a maior alavanca de crescimento? E aí, ele vai fazendo, inclusive, perguntas para aprofundar. Você também pode jogar esse mesmo prompt dentro do Cloud, que é uma outra IA, para você conhecer algumas IAs. Na aula do dia 2 de julho, que vai ser uma aula intensiva, online, gratuita, eu vou abrir um curso que geralmente eu dou online, né? Ele geralmente é presencial. Ele é uma imersão de 3 horas presencial, eu vou fazer ele no online, de forma gratuita, pela primeira vez. Eu realmente nunca fiz isso antes,
para desmistificar, para tirar o medo, para as pessoas entenderem. E lá no dia 2 eu vou fazer um giro nas principais inteligências artificiais e o uso indicado de cada uma para vocês, tá? Então, aqui tem o Cloud, e ele fez também o diagnóstico do meu negócio aqui dentro, usando a gratuita. Então, esse é o labirinto, né? O mapa do labirinto da IA que vocês conseguem fazer para vocês ainda hoje já usarem, já conhecerem uma nova inteligência artificial e começarem a colocar essa mão na massa. Inteligência artificial, a gente aprende da mesma forma como a gente aprende a andar de bicicleta. A gente não aprende vendo tutorial no YouTube. A gente aprende andando, a gente aprende caindo, machucando o joelho. Então, quanto mais vocês usarem IA, mais vocês vão perdendo, às vezes, muitas vezes, essa pré-concepção de que é muito difícil. E óbvio, eu tô aqui para ajudar vocês, eu tenho muito conteúdo gratuito nas redes sociais sobre isso. Tem essa aula hoje, que é uma aula gratuita, tem aula, inclusive, já trazendo para vocês programarem. Nós vamos ter mais uma aula de aquecimento antes do dia 2 de julho, antes da nossa aula intensiva, da nossa masterclass, no dia 23, em que eu vou ensinar vocês a como delegar para IA sem perder a essência. Então, como que vocês podem fazer para dar informações e gerir o contexto da inteligência artificial para ela ser profunda e como vocês escrevem esses comandos para IA, que é o nosso método 4Ps. No dia 30 de junho, à noite, também às 20 horas, a gente vai olhar os erros ao tentar usar IA, para a gente aprender com quem já errou, porque a gente não precisa errar novamente. Então, quem já errou serve como aprendizado para a gente. E no dia 2 de julho, a gente vai ter essa aula intensiva, que é uma masterclass, que é uma imersão, que ela dura uma manhã, dura um turno. E eu vou fazer ela com vocês online, de forma gratuita, de como usar IA de forma estratégica, para você ter mais tempo, ter mais cliente, ter mais dinheiro no caixa, sem ser especialista em tecnologia e sem perder a essência da sua marca e a reputação, que é o que a gente precisa preservar aqui para os negócios crescerem e escalarem. Nós estamos diante de uma grande revolução. A inteligência artificial está acessibilizando totalmente o mundo dos negócios. Está acessibilizando ações que antes eram impossíveis para nós, que a gente precisaria ter muito caixa. E eu digo isso com propriedade, porque eu ganhava dinheiro antes com o desenvolvimento de software e produto digital. E agora a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais estruturada, com muito mais acesso, com menos barreira. E quanto menor a nossa empresa, mais rápido a gente se move. De novo, eu estou desde fevereiro em processo com uma empresa gigante e que a gente conseguiu implantar IA, porque a gente ainda está definindo quem vai participar do comitê. Enquanto isso, quem chega antes, bebe água limpa. Então, meninas, agora eu vou abrir para perguntas para vocês. Deixa eu só clicar aqui para liberar as perguntas para vocês conseguirem fazer. Vocês podem ir levantando a mão, aqui quem quiser falar primeiro, e abrindo o microfone, a gente já liberou aqui também, para tirar as dúvidas de vocês em relação ao que vocês viram aqui no dia de hoje. Fez sentido? Teve alguma coisa que vocês viram que vocês não sabiam ainda que dava para fazer com a IA? Muita coisa, tudo? Uma de cada vez. Oi, André, boa noite. Estamos tímidas, tudo bem. Oi, tá me ouvindo? Acho que a Oi, Thay está falando, está tentando falar. Deixa eu ver se eu não estou sim. ouvindo você, se o problema é meu computador, então. Tá me ouvindo agora ou não? Ah, sim, o meu computador está sem o áudio, desculpa. Eu também tô ouvindo. Tá, show. Alguém estava Oi, agora falando, não? voltou? Oi, Thay, agora eu tô te ouvindo, desculpa. Boa noite. O que me surpreendeu foi o Manus, né, que faz esses agentes. Eu acho que vai super agregar, ainda mais eu, que tô como eu empresa ainda, né? Tô sem equipe, e aí eu ainda encontro muito gargalo realmente para fazer algumas coisas, né? Tipo, demandar. E aí eu acredito que vai me ajudar bastante. Estou testando aqui, depois eu trago novidades. Show de bola. A gente vai, inclusive, deixar o grupo onde vocês estão abertos até amanhã
para que vocês consigam. Eu adoro fofoca, né, gente? Eu falo que eu sou fofoqueira assim, assumida. Então, conforme vocês forem fazendo e testando e colocando, né, em prática esse gerador de prompts que eu trouxe para vocês, eu quero que vocês coloquem ali, se vocês tiveram alguma dificuldade, se travaram em algum momento, né? O que vocês acharam, se o relatório fez sentido, não fez, para a gente discutir mesmo, como um ambiente seguro de desenvolvimento para vocês. Né? Então, a gente vai deixar esse grupo aberto para que vocês possam tirar dúvidas mesmo, aproveitem essa oportunidade, né? Tirem as dúvidas, Andrea, travei, né? Tem até aqui, estava conosco a Rose, a Rose está aqui também, né? A Rose também estava numa aula nossa anterior, ela foi colocar em prática, sentiu ali uma dúvida, mandou um vídeo, mandou um áudio, a gente resolveu, ela já conseguiu fazer. Então, aproveitem essa oportunidade para tirar dúvidas mesmo, tá? Gente, boa noite, gurias, prazer. Realmente, a tecnologia para mim era um bicho de 7 cabeças, assim, sabe? Mas agora, para colocar em prática, fez muito sentido a tua aula, assim, sabe? Tu consegue visualizar ali, eu estou fazendo ali, depois que eu terminar a aula, eu vou terminar de fazer, que tu tem que pensar um pouquinho para colocar tudo que tu faz ali direitinho, né? Para não dar nada errado, e funciona. A primeira vez que eu tinha feito aquele exercício que tu mandasse, foi um pouquinho difícil para mim, porque é a primeira vez que eu pego essa tecnologia assim, eu normalmente faço pesquisa normal, tradicional ali no chat GPT, mas para uso profissional eu não estava usando e eu gostei bastante, estou adorando os conteúdos, tá me trazendo muita coisa boa, assim, parabéns. Obrigada. Oi, professora, boa noite. Oi, Flavinha. Então, não tenho perdido, né, nenhuma aula que você tem feito aí nas semanas e realmente está sendo bem proveitoso, até na questão da gente tirar do papel algumas ideias, né, de negócio e a gente vendo que é possível. Então, assim, está sendo realmente muito, muito proveitoso, tenho conseguido aplicar. A forma que você explica também já na prática já ajuda muito, né, então fica mais fácil para entender. Então, assim, parabéns e obrigada, viu? Quero ver muitas mulheres cada vez mais crescendo a empresa a ponto de ficar assim, CEO do seu negócio, né? Que é o que eu falo. A gente quer a próxima geração de mulheres CEOs do mercado das suas próprias empresas formada. E para isso, nosso negócio tem que crescer, a gente tem que crescer. E a IA vai nos ajudar e acelerar muito, meninas, essa carreira. A gente está muito na frente. Muitos de vocês que estão aqui hoje nessa aula, vocês estão à frente. Lembrem, 6% só tem resultados com IA. Então, vocês estão voando. Oi, Leandra. Oi, eu tenho uma dúvida. Como é que eu faço? Tipo assim, ó, eu criei a landing page, né? E aí tá lá, vender. Eu queria vincular um link para a pessoa já poder fazer a compra, o pagamento direto, sem que isso existe uma forma de eu fazer isso. Eu não sei se a minha internet que oscilou ou a sua. Você pode repetir e ler para mim, por favor? Sim, deixa eu entrar pelo telefone, vai ser mais fácil. Enquanto isso, eu já vou, eu acho que... Oi, André, me escuta agora? Sim, estou te ouvindo. Tá, desculpa, não sei porque no Note fica diferente. Eu queria vincular um link à minha landing page, tipo, para a pessoa chegar lá e fazer a compra dela sozinha, entendeu? Uhum. E, tipo, ela tá pronta, então, existe como eu vincular isso? Eu preciso de alguma outra ferramenta? Não sei como isso funciona. Tranquilo, vou mostrar aqui. Tá vendo minha tela? Aham. Tá. Essa aqui é a landing page de compra. Agora, meninas, eu vou explicar uma coisa que ela é um pouquinho mais avançada, tá? Mas que a gente vai chegar lá de novo no dia 2, a gente chega lá e é bom vocês já verem o que dá para fazer para a mente de vocês começar já a desenhar cenários. Então, aqui, Lê, a gente tem, por exemplo, a landing page da imersão, tá? Da Tá. imersão de IA. Ela tá até desatualizada aqui. Peraí, eu vou entrar na...
Ela ainda tá como próxima edição. Vou mostrar aqui rapidinho. Por dentro do Lovable agora. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho ali a minha landing page e eu vou pedir para o Lovable, meninas, prazer, Lovable, meninas. Se eu tivesse que escolher uma coisa que eu teria que mexer pelo resto da minha vida, seria o Lovable, porque dá para criar aplicativo. Tem aluna que criou aplicativo do zero, que ficou anos buscando investidor, nunca conseguiu. Então, aqui está o Lovable, tá? Uhum. Para vocês verem como que a gente fala com o Lovable. A gente conversa com ele sem código. É por isso que eu falo, o que precisa saber fazer para usar IA? Ler, escrever, ligar um computador e mandar um WhatsApp. Mas daí deixa eu te perguntar, tu carregou o teu brand book aí dentro ou as cores, tudo foi ele que fez também? Não, eu fiz lá com o Cloud, que nem eu mostrei para vocês ali, né? Fiz com o Cloud. Aham. E aí eu subo aqui. E aí ele usa isso. Amanhã, na aula das alunas, eu vou mostrar para vocês isso. Como que faz Tá. para colocar isso. Mas aí aqui a gente escreve normal, ó. No campo tal, faz isso, faz aquilo. Então, essa daqui é a landing page. Eu vou publicar ela até para a gente ver ela funcionando. Você vai pedir para o Lovable criar um botão dentro da sua landing page, se ainda não tem. E quando você clicar nesse botão, vai direcionar para a tua página de vendas, para o checkout. Você já tem em algum lugar? O checkout é algum lugar que eu digo é tipo assim, um link de pagamento do Nubank. Uhum. Tem? Tá. Então você vai fazer isso. Você vai pedir para ele fazer esse vínculo aqui, ó. Clicou aqui em garantir minha vaga, como eu tô clicando. Nesse caso aqui, eu botei uma tela para a pessoa escolher se ela vai pagar no Pix ou no boleto, tá? Coisa minha. Daí, mas aqui, ó, clicou em Pix ou boleto. Aí ele vai preparar, né? Pode botar direto, aqui eu quis botar isso por uma questão estratégica. Tá. Aqui deu erro que, deixa eu ver, já publicou. Tá, Mas deixa eu te perguntar uma coisa, tu cria um único link lá no Nubank, porque eu uso o Infinity Pay, por exemplo. E aí eu crio aquele link e ele faz aquela venda. Então a minha dúvida é, ele vai fazer mais de uma venda? Modelo simples, né? Vamos ó, aqui daí já dá para ver, ó. Tá aqui o boleto para a pessoa pagar, tá? Uhum. Qual que é o formato mais simples? Você vai lá na Infinity Pay, você vai cadastrar um link de pagamento e você vai cadastrar um link de pagamento com preço fixo, mas que ele possa ser utilizado várias vezes. Então, por exemplo, eu até nem tô com o teu produto aqui, mas vamos imaginar que tá? O sérum pro dia da Claré. A Leandra, ela tem uma marca de cosméticos, tá? E aí ela de dermocosméticos. Então, vamos imaginar, eu quero comprar esse item aqui, ele custa R$148. Está R$148, exceto se tu quiser dar um desconto, por exemplo. Aí você vai colocar o link de pagamento com R$148. Isso vai gerar um link, né? Você vai gerar esse link. Ao gerar esse link, você vai pegar o código dele e vai pedir para o Lovable fazer o direcionamento do botão para ele. E aí ele vai ficar sempre vendendo. Esse é o formato mais simples que dá para fazer, que é como eu fiz aqui. Tem um outro formato que o Lovable faz, que é um formato de automação. Aí a gente está entrando numa automação, mas que para a gente não muda nada. Quem trabalha mais é a inteligência artificial, tá? E nessa automação, você vai dizer para ele que você quer cadastrar dentro de uma base sua, num sistema seu, o preço do produto. E ele automaticamente gera um link novo com o preço que você botou do dia. Então, imagina, cada dia seu produto tem um preço diferente, né? E você consegue fazer isso por um dashboard seu e o link vai sendo gerado um a um. Então, você não vai ter um link de pagamento com vários pagamentos, você vai ter vários links de pagamento. Tudo depende do modelo, mas ambos o Lovable consegue fazer a integração nativa. E além do link de pagamento que a gente viu aqui, dá para ir além. Daí, meninas, olha, para você ter noção, eu paguei já, a gente já gastou, eu gastei já para fazer isso. Quando a pessoa vir aqui e comprar, você consegue fazer uma integração usando o Asas, mas pode ser o Infinity Pay, qualquer sistema financeiro, tá? O Asas, nesse caso, se conectando com o ManyChat, para quando o nosso cliente comprar, ele receba uma mensagem automática de boas-vindas, de que ele comprou, um lembrete, que é como, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver alguém que
E isso tem como fazer na versão gratuita ou é paga? Lovable. O vínculo com o ManyChat para a pessoa receber uma mensagem. Aí tem que ser pago, porque você tem que pagar para a Meta para poder usar enviar mensagem, a Meta cobra. É baratinho, mas ela cobra. Daí você tem que pagar tanto para o ManyChat quanto para o... Para Meta. Mas tá integrado os preços, tá? Tá. Vou só pegar alguém aqui e de exemplo para vocês verem o que eu estou dizendo. Que é o que eu falo, o nível de posicionamento que o negócio de vocês entra e que vocês ganham de diferencial com baixo nível de investimento. Antes prezava, tem empresa grande, funcionários, gigante, que ainda não faz isso, que o marketing ainda está saboneteando, tá? Então, aqui é um exemplo, ó, de uma aluna real, a Isa. A Isa entrou lá no site, comprou a imersão da semana passada, a gente teve imersão presencial dia 11, tá, meninas, agora de junho. Comprou a imersão presencial, automaticamente ela veio e recebeu aqui uma mensagem automática depois que ela confirmou a compra. Eu não fiz nada, eu só pedi para o Lovable fazer, tá? Aí ela veio, recebeu, e aí começa a receber algumas mensagens automáticas aqui dentro para ela fazer algumas ações, e ela vai tirando dúvidas e vai recebendo lembretes, ó. A agenda do dia, com o nome dela, o link das fotos. Então, tudo a gente consegue fazer essa automação 100% usando IA. Aqui a Grazi, não sei se a Grazi está por aqui também. Isso no Lovable. O Lovable faz a integração, ele conecta. Ele conecta o Asas, que é o pagamento, do jeito que eu te comentei ali, comentei com você. Depois que o cliente paga, o Asas avisa o Lovable que o cliente pagou e o Lovable avisa o ManyChat que tem que mandar essas mensagens. Óbvio, esse é um fluxo que ele tem muitas etapas. Então, ele é um fluxo que a gente vai levar umas 4 horas para ele ficar de pé e testado. São 4 horas contra 2 semanas e uns 4 mil reais para um dev fazer. Tá? É neste nível de comparação que a gente está trazendo aqui. Amanhã, eu não sei se eu vou conseguir amanhã entrar nesse nível de detalhe para colocar o link de pagamento. Amanhã você faz, já vem para aula já com o link de pagamento pronto. Ah, perfeito. Mas para automação do ManyChat eu posso fazer uma aula só disso depois, tá? Ah, perfeito. Daí. A Jossana estava com a mão levantada, não sei se ela ainda está aí, se ela desistiu de... Tá aí. Aê! Oi, Jô! Tô aqui, boa noite. Tudo, tinha ido pegar uma aguinha, agora eu voltei. Ai, que bom que deu tempo. Queria te agradecer, eu usei aquele prompt que tu tinha disponibilizado na semana passada para fazer o rebrand. Ainda não tá do jeito que eu quero, mas eu tô tentando fazer e eu adorei essa nova ferramenta de IADA, Manus, que tu apresentou hoje, eu achei bem interessante, já vou ir mexendo aqui. Que legal, Jô. Que bacana. A gente, depois, se tu quiser, o grupo vai estar aberto, né, ali, mas se quiser mandar uma mensagenzinha trazendo o que tu quer mudar na tua identidade visual, a gente pode pensar numa forma ali de te ajudar a acelerar esse resultado, tá? Tudo, eu quero mudar tudo, as cores que eu não me identifico mais, as letras, tudo, quero fazer tudo novo. Bora fazer, então, é isso aí. Uhul! Uhul! Obrigada. Que isso, não, e assim, de novo, né? Melhor coisa, uma IA com intenção, uma IA com repertório, a gente consegue ir muito longe. Vamos fazer, sim, essa identidade visual ficar super profissional, condizente com a profissional que tu é, né? E com o posicionamento de mercado que tu quer ter. Meninas, mais alguma dúvida? Alguém tem mais algum comentário, dúvida, traumas, ressentimentos que gostaria de dividir? Oi, Gabi! Ai, Gabi, famosa, deu entrevista na RBS hoje. Com a celebração em sala, meninas. Ai, capaz que nem está sabendo. Eu tenho contatos. Ah, tá bom. Olha só, eu quero te agradecer imensamente, porque a IA, para mim, era um mistério, tá? Porque eu tenho uma assessoria de marketing que faz minha landing page, que faz essas conexões com o ManyChat, essas coisas todas, mas eu queria muito aprender. Então, a imersão foi sensacional para mim ali. Eu queria muito aprender o Lovable, porque todo mundo fala sobre isso. A Andressa, com coraçãozinhos, foi através da Andressa que eu estou aqui. Gratidão, Andressa, fazer essa conexão. Agora, eu estou aprendendo um pouquinho mais sobre o Manus, né? Então, quero te agradecer. E a minha dúvida é,
Esses prompts que passou tanto lá na imersão, né, da landing page, quanto também hoje ali, fica fácil, assim, da gente sempre copiar e colar ou responder como tu fez ali no formulário, né? Mas, assim, ó, para a gente fazer sozinha isso, daí tu pode falar, porque hoje eu uso basicamente o ChatGPT ali para fazer a conexão com a galera nos meus stories ali. Então, para fazer os stories do dia, né? Então, converso basicamente, a minha inteligência artificial se resume ao ChatGPT, agora que eu estou aprendendo. Então, agora nessas outras, por exemplo, o Lovable, que a gente fez a landing page lá na imersão, né? Que ficou tão legal. Umas coisas eu queria modificar. Daí a gente entra de novo lá e pode falar que nem a gente fala no ChatGPT ali, ele já sai falando, executando. A técnica que eu sugiro, Gabi, que tu use, que a gente até, a aula aberta que a gente vai fazer de aquecimento da live da terça que vem vai ser sobre isso, mas já trazendo, é uma estratégia que a gente chama de meta prompt. O que é isso? Eu vou na inteligência artificial e eu peço para a IA escrever um prompt para mim. Escreva o comando para mim. Então, eu vou vir aqui, ó. Eu acho que se eu procurar, eu até vou achar aqui dentro. Deixa eu ver, integração do Lovable e do ManyChat. Deixa eu ver se eu acho um exemplo para te mostrar. Mas daí a IA que eu peço prompt pode ser o ChatGPT? Pode. Vou compartilhar minha tela aqui contigo. Eu fiz isso hoje, olha que legal, que bom. Porque às vezes, é muita conversa, às vezes eu me perco nas conversas com... Eu estou usando aqui o ChatGPT. Por que eu estou usando o ChatGPT? Porque o ChatGPT é muito rápido e eu uso ele como meu super Google. Então, tudo que eu preciso, que eu não tenho muita paciência, que eu preciso de agilidade, eu vou para ele, que ele é rapidinho, entrega para mim, entrega bem, tá tudo certo, não é uma pesquisa de mercado que precisa ser um agente já, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei o celular e gravei um áudio no início lá da conversa, tá? Lá no início da conversa eu gravei um áudio contando que dentro da minha landing page eu criei um fluxo tal, do ManyChat até isso aqui, que eu queria ajuda para fazer um ajuste nesse fluxo do ManyChat, tá? Aí eu perguntei para ele, olha, como é que eu faço isso? Daí ele foi me dando as instruções do que eu tinha que dizer para o Lovable, e aí no final ele me entregou o prompt para eu colar direto no Lovable. Então ele veio aqui e me deu o prompt certinho. Então eu falei para ele, olha, contei. E aí eu disse, ó, crie um prompt para eu usar no Lovable para eu fazer isso. E aí, conto para ele o que eu quero. Ele entende, aí ele vai me entregar o prompt pronto. Aí qual que é o trabalho? Que a gente tem que jurar, eu tenho até que fazer a jura da IA, eu acho que é. Eu sempre lerei um prompt antes de botar a rodar. Eu sempre lerei o prompt. A gente tem que ler para ver se está bem certinho, se ele interpretou correto. E aí tu cola direto no Lovable. Então tu pode usar a tua IA como tradutora. Então tu vai vir e tu vai fazer aqui, ó. Por exemplo. Isso que a Leandra me perguntou, tá? Eu vou fazer o que a Leandra me perguntou. Vou fazer ao vivo aqui com vocês, tá? Só um minutinho que eu vou falar com o ChatGPT. Cria um prompt assertivo para eu pegar uma página que eu tenho dentro do Lovable e que hoje eu não tenho nenhum link de venda ali dentro, mas eu quero que você me ajude a escrever o prompt para eu pedir para o Lovable criar um botão que quando a cliente clica nesse botão, ela vai para a página para fazer o Pix ou para pagar o cartão. Como eu faço isso? Aí ele transcreveu aqui, eu vou jogar aqui e aí ele vai entregar para mim esse prompt, esse fluxo de trabalho. Daí ele me entregou aqui, analise a página para eu botar lá no Lovable, tá? Aí ele vai pedir para botar o link para pagar no Pix, o link para pagar no cartão, vai te perguntar algumas coisas para preencher e coloca lá. Então, você usa a IA como a tua tradutora, Gabi. E aí pode usar o ChatGPT para isso mesmo, tá? Atividade mais complexa, você principalmente que atua com gestão financeira, que tem toda essa preocupação, né? Atividade mais complexa, sim, sugiro sempre Manus, Cloud, porque eles trabalham melhor com esses dados. Mas para fazer roteiro, você pode usar o ChatGPT. O segredo está no prompt, né? Se a gente tivesse que dizer assim, André, o que é melhor? Uma IA muito boa ou um prompt muito bom? Um prompt muito bom performa, né, melhor do que um prompt ruim numa IA muito boa. Então, minha sugestão, minha orientação para você seria nesse sentido. Faz sentido para você?
Perfeito, entendi perfeitamente. Obrigada pela tua didática também, é maravilhosa, super entendo. E outra perguntinha que eu tenho bem rápido, tem aparecido agora, né, porque eu tenho feito pesquisas ali, e tem aparecido alguns patrocinados de hub de IA. Já ouviu falar e vale a pena? Tem o adapta.org, tem o Inner, tem o Pareto, tem vários. Alguns não, um desses três já até me procurou para ser tipo embaixador e eu indicar nos cursos e nos treinamentos. Mas por que eu não indico? Não significa que é ruim, tá? Tem muita gente que comprou e tá usando, funciona. Mas se tu me disser assim, André, eu tenho R$100 por mês para investir em IA, o que eu faço? Eu vou te dizer, pega uma IA, pega ou Cloud ou Manus e investe nele. Por quê? Esses agregadores de IA, eles têm 1 milhão de IAs ali dentro. Só que eles se conectam com essas IAs por API, que é por trás dos panos, por tecnologia. E aí eles se conectam com as versões anteriores. Então, hoje, o ChatGPT está na versão 5.5, se eu não me engano. Já não saiu 1.6 quando eu dormia, quando eu estava aqui na aula. Então, assim, só que daí, geralmente, os agregadores de IA usam a 4.0. O que muda? O tamanho da inteligência. Porque quanto mais a gente usa as IAs, mais inteligentes elas ficam, porque a gente está treinando elas, né? A gente fala, olha, isso está errado, isso não ficou bom. E ela vai aprimorando. Então, geralmente, quem usa o agregador de IA consegue fazer muita coisa? Consegue. Explora de uma forma mais econômica diversos tipos de IA? Sim. Mas o nível do conteúdo ali, o nível do retorno que você pode ter, às vezes pode ficar prejudicado por conta dessa defasagem. Até que eu não aceitei, por exemplo, essa questão da publicidade, entende? Porque eu não acredito mesmo assim, sabe? Eu prefiro que vocês investam no cloud. Só tenho 100, R$120. Investe no cloud. Joia, perfeito. Obrigada, Andrea. De nada, que isso. E amanhã tem aula de LOA, vou voltar para as alunas. Sim, eu tô programada para as 16, né? Estarei lá. Amanhã vamos fritar a cabeça. Gurias, mais alguma dúvida? Alguém quer tirar alguma dúvida, trauma e sentimento? Então, já que ninguém se pronunciou ainda, lembrando, terça que vem temos mais uma aula de aquecimento para o nosso aulão, para a nossa Masterclass, no dia 2 de julho, às 8 da noite. No dia 30, a gente também tem mais uma aula de aquecimento. Como vocês já viram aqui, não é promptzinho raso, né? Não é aulinha rasa. Eu realmente quero que vocês tenham autonomia estratégica em relação à IA, que vocês consigam pensar o mundo a partir da IA, pensar em novos negócios e novas receitas a partir disso. E em dia 2 de julho tem a nossa Super Masterclass, que é um programa completo, tá? Que a gente vai abrir ele gratuito e online pela primeira vez. Vai ser uma honra ter vocês comigo. Fechado, meninas. Uma boa noite. Vou abrir o grupo ali. Coloquem ali dúvidas, traumas e sentimentos e o que vocês estão fazendo, tá? Beijo, boa noite. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada.